Amém. Hoje nós terminaremos, deu um carioquês em mim aqui. Hoje nós terminaremos o livro de Números. Deixem abertas as suas Bíblias no capítulo 25. O título dessa pregação é A Prostituição de Israel. A gente está vivendo um tempo que o nome de Israel, dessa nação, está por todos os lados, e temos visto coisas assustadoras nas redes sociais, não mais assustadoras do que aquilo que aconteceu lá em Israel, mas coisas assustadoras no sentido comportamental de pessoas que não estão ligadas diretamente ao que está acontecendo lá. E certos posicionamentos na internet que beiram ao inferno para mim, na minha perspectiva. Coisas absurdas, né? Alguém compartilhou comigo alguns vídeos de algumas situações que aconteceram lá. E eu acho que para mim é muito difícil, sabe, você desculpar ou você achar uma justificativa, algo que faça você validar aquilo que aconteceu da parte do Hamas para com Israel. Então, absurdo ver o que foi feito com as mulheres e com as crianças especialmente. Então não existe justificativa, ódio algum que justifique aquilo. Mas, como o tema é em cima de números, automaticamente nós temos que tratar um pouco sobre a história desse povo chamado Israel, esse povo que foi conhecido como povo de Deus na história, e o povo a quem Deus se revelou a Abraão, e de Abraão descende toda essa nação. Deus dá uma promessa para Abraão de que a descendência de Abraão seria numerosa e que abençoaria a terra. Então, o apóstolo Paulo, ele testifica isso, ele fala que é por causa dos judeus que veio as profecias, veio a Bíblia, toda essa promessa que Deus fez para os judeus, mas que também, de alguma forma, isso se estenderia para todas as nações da terra, a qual nós estamos inclusos. Então, Deus era um Deus, praticamente um Deus tribal, ligado apenas às 12 tribos de Israel, aquela nação em si. E hoje não, hoje todos nós, e todos os 4 cantos do planeta, de todas as línguas, tribos, nações, povos, cores, raças, níveis sociais, de todo o planeta Terra. Hoje há pessoas se prostrando e reconhecendo Jesus como Senhor, Rei, sobre as suas vidas. Isso é graça. Isso é graça. Isso é graça. Então nós vimos até aqui, queridos, lá em Êxodo, nós já havíamos visto que o pecado de Israel, mesmo diante de todo o milagre e o poder que Deus havia revelado lá no Egito, nós vemos que no tempo que Moisés sobe para o monte para receber a revelação da lei, quando ele volta de lá, o povo já havia pecado, pedindo para Arão fazer um bezerro de ouro. E depois, em Números, nós tivemos vendo todas as questões que envolviam entre o caminho do Egito, na direção da terra prometida, que era Canaã, o povo fazendo coisas assim que aos nossos olhos seriam coisas absurdas, né? Porque eram pessoas que viam literalmente o poder de Deus se manifestando de uma maneira assim, não invisível, mas literalmente visível, né? Onde Deus operava coisas que desafia até mesmo o nosso entendimento, né? De olhar para essas pessoas, cara, o que esses caras vivenciaram, como era possível eles ainda assim terem atitudes diante de Deus que desafia de fato as nossas mentes. Então eles se acovardaram, porque mesmo sabendo de um Deus todo-poderoso que havia destruído o exército egípcio no Mar Vermelho,
eles vão lá e se acovardam diante dos supostos gigantes que haviam em Canaã. E não apenas eles se acovardam diante disso, mas eles blasfemam contra Deus. Eles se voltam contra Deus no sentido de: Deus, por que você nos tirou lá do Egito para fazer a gente morrer aqui no deserto? Então eles nem ousam encarar os inimigos, porque eles perdem literalmente a sua total confiança naquele Deus todo-poderoso que havia libertado a todos eles. E eles começam a julgar na cara de Deus que eles preferiam voltar, inclusive, para as suas vidas no Egito, do que continuar caminhando com Deus. Isso era um tapa na cara de Deus. Era chamar Deus de uma pessoa incompetente. Deus, você não tem competência, você não tem competência para manter a nossa salvação. Sabe, às vezes, quando eu vejo alguns tipos de teologia, eu acho que ela se define assim. Alguns tipos de teologia chamam Deus de incompetente. Falam para Deus que Deus não é capaz, porque Deus precisa da minha ajuda. Eu tenho que ajudar Deus a me salvar, porque Deus é incapaz de me salvar. E aí, quando a nossa salvação depende da nossa força, de nós mesmos, a gente está chamando Deus de incompetente, que Ele não é capaz de nos salvar. Depois nós vimos também o episódio onde 250 líderes se voltam contra a autoridade sacerdotal de Arão e de Moisés, que eram os sacerdotes, que eram os únicos que podiam adentrar no Santo dos Santos. Alguns levitas e outros 250 líderes se voltam contra essa autoridade, e nós vimos que Deus traz juízo sobre eles. Traz juízo imediato. Deus mata todos esses líderes e inclusive a família de alguns deles. Deus abre a terra e todas as famílias são consumidas pelo juízo de Deus. E depois nós vimos que mesmo diante desses juízos imediatos que Deus traz sobre o povo, a gente viu novamente o povo começar a reclamar da questão da água, da questão da comida, e de novo eles começam a chamar Deus de incompetente. Começam a blasfemar contra Deus e dizer para Deus que Deus não tinha capacidade nem de ser o sustento na vida deles. E nós estamos vendo quantas vezes a gente se comporta dessa maneira. Quantas vezes as nossas atitudes, ou até mesmo as nossas palavras, quando se voltam para Deus, se voltam no sentido de chamar Deus de incompetente. Quando Deus permite que a nossa saúde seja tocada, como é que o meu coração responde a isso? Quando as questões financeiras em casa começam a se apertar, como que eu respondo a isso diante de Deus? Até onde vai a minha confiança nesse Deus que cuida de mim? E até que ponto a minha vida é abalada diante dos problemas e diante das dificuldades que se apresentam na nossa vida? Que respostas que nós damos para Deus diante de tudo isso? Depois nós vimos Moisés ser influenciado por um tipo de ira diante da indignação do que estava acontecendo novamente em Israel. E Moisés comete uma grande burrada, onde ele pega o seu cajado e ele com ira bate 2 vezes na rocha, quando Deus disse para ele apenas falar com a rocha. Porque o nome de Deus ia ser glorificado se ele falasse com a rocha e da rocha saísse água. O que ele faz? Ele pega o seu cajado e bate com toda a ira naquela rocha e sai água da rocha. E ele rouba a glória de Deus pela sua atitude. Aquela ação era para glorificar a Deus, e por causa da sua estupidez, da sua idiotice, ele rouba a glória de Deus, e Deus então fala para ele que ele não entraria em Canaã, por causa daquilo que ele havia feito. Então toda aquela geração recebeu não somente juízo, alguns receberam juízos imediatos, e outros receberam então da parte de Deus o impedimento de entrar na terra prometida. Deus havia libertado eles do Egito, conduzido eles às portas de Canaã. Nas portas de Canaã, então, por causa do seu pecado, da sua estupidez, Deus diz que eles não entrariam mais
na terra prometida. Aquela geração toda morre no deserto, com exceção de 2 homens apenas, que tiveram da parte de Deus, e se mantiveram com seus corações confiando em Deus, confiando no poder de Deus, na força de Deus, no mantimento de Deus. Nunca abriram as suas bocas para reclamar de Deus, porque confiavam que Deus era Senhor absoluto das suas vidas, e que controlava absolutamente tudo em nossas vidas. Depois nós temos o episódio também, onde eles novamente pecam contra Deus, e Deus de novo envia daí serpentes peçonhentas que vão lá e começam a picar aqueles homens, e aqueles homens começam a morrer. Moisés novamente vai diante de Deus, intercede por aquele povo, e Deus manda eles fazerem uma serpente de bronze, e Deus fala: aquele que olhar para a serpente será curado. E isso acontece. Então aquele povo é curado por meio da intercessão de um homem que ora a um Deus misericordioso, um Deus todo-poderoso, juiz, que podia exterminar todos eles, o tempo todo, mas porque um homem se coloca entre Deus e o povo que merecia o juízo, e esse homem intercede pelo povo. E aí vem Jesus e fala: assim como foi com a serpente, lá no deserto, assim também será o Filho do Homem. Então, o Filho do Homem, ele sobe naquela cruz, ele entrega a sua vida naquela cruz, e ele fala que assim como foi com a serpente, quando nós olhamos para Jesus, ao invés de nós recebermos o juízo do nosso pecado, ele naquela cruz recebe todo o juízo em nosso lugar. Aleluia. Aleluia. Você sabe o que é isso, querido? Há uma condenação sobre nós, havia uma condenação eterna sobre nós, uma condenação que nos separava de Deus para todo sempre, e Jesus assume essa condenação lá naquela cruz. Portanto, todo o juízo que era para vir sobre nós, porque nós somos da mesma matéria pecaminosa que Israel era, aquele juízo que era para vir sobre eles, Jesus falou que quando ele for levantado, atrairia a todos nele, e o juízo vem sobre ele, ao invés de vir sobre nós. Aleluia. Eu fico pensando nas quantas vezes em que Deus chega para Moisés e diz, né, saia do meio do povo, porque eu vou trazer juízo sobre este povo. E às vezes eu fico pensando que isso se aplica muito nos dias de hoje, né? Porque a Bíblia fala que Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens, mas a Bíblia fala uma coisa muito interessante, que Jesus é o nosso advogado, é aquele que advoga em nossa defesa. Às vezes eu fico pensando que tem horas que Deus olha assim: Jesus, sai da frente, eu vou fulminar o Pipe. Acho que todo dia Jesus olha e fala assim: olha, se coloca entre mim e o Pai, e fala: não traga juízo sobre ele, porque todo o juízo que era para ir sobre ele já está sobre mim. Aleluia. Amém? Você sabia disso? Talvez Deus tenha vontade de matar você todo dia. Ou não? Nós não damos motivos para Deus matar a gente todo dia. Todo dia. E por que ele não mata? Só tem um motivo para ele não nos matar: por causa da sua graça que está em Cristo Jesus. E daí, continuando, queridos, a novela mexicana, no capítulo 25, a partir do verso 1, acontece algo novo diante dos nossos olhos, que não tinha acontecido nenhuma única vez. O texto começa dizendo: e Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. De novo, mais uma vez, aquele povo que já tinha visto Deus trazer juízo imediato, Deus abrir a terra, engolir os homens,
Deus matar milhares de pessoas, depois Deus traz as serpentes que mata mais um monte de gente. Aquele povo que vê os juízos imediatos de Deus, aquele povo novamente começa a prostituir-se. E a palavra hebraica aqui utilizada, que é zanã, diz assim: praticar fornicação, se comportar como uma prostituta, cometer adultério. Ou seja, o rito que eles estavam fazendo ali, que depois mais para frente vai falar que é com relação a Baal, aquilo que eles estavam fazendo não era somente uma adoração a um suposto outro Deus. Era literalmente um tipo de rito que se dava por meio da sexualidade, do sexo mesmo, do se deitar. Esses dias eu estava lá em casa ligando a televisão e a minha TV, não sei por qual razão, o primeiro canal que abre assim, acho que é na Record que passa os 10 mandamentos. É Record? É isso, né? E aí, por um acaso, apareceu assim, uma cena onde uma sacerdotisa propõe para uma hebreia que ela queria muito casar com Moisés, né? E ela foi para essa sacerdotisa tentar, de alguma forma, né, fazer um tipo de macumba santa para que Moisés se tornasse marido dela, né? E a sacerdotisa propõe para ela, então, que ela precisava fazer um rito, que era um rito comum entre os pagãos, que envolvia justamente isso. Era um rito que se dava por meio da sexualidade, né? Se deitar com alguém estranho. Então, as sacerdotisas desse templo pagão, elas faziam esse tipo de coisa. Então, o rito era por meio da sexualidade. E isso deveria diferenciar o povo de Deus do povo pagão. O povo de Deus não vivia a sua sexualidade dessa maneira. O povo de Deus era diferente, ele vivia uma sexualidade de um modo diferente. Então, no versículo 2 diz assim: elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. Então, eles chamaram o povo de Israel para oferecer sacrifícios a esses deuses, e esses sacrifícios se davam também por meio da sexualidade. E aí o texto diz que o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Então, além desses caras chamarem Deus de incompetente durante toda a sua caminhada, nesses 40 anos, agora eles não estavam somente chamando Deus de incompetente, mas eles estavam literalmente dando as costas para Deus e se prostrando diante de outros deuses, simplesmente. Nada daquilo que eles haviam experimentado nas suas vidas era suficiente para manter esses homens crendo e confiando em Deus. É por isso, queridos, que milagre não mantém ninguém crendo, sobrenatural não mantém ninguém crendo, ver endemoniado subindo pela parede não mantém ninguém crendo. O Natan, graças a Deus, se manteve crendo depois disso. Muitos pelo contrário, né? Depois que vê um demônio, aí nunca mais pisam numa igreja, porque não quer mais, nunca mais ver isso, né? Então essas coisas não mantêm ninguém crendo. Então, a gente pensa assim, se Deus aparecesse, talvez, né, o mundo todo creria. Não creria. Jesus havia acabado de fazer uma multiplicação e alimentado 5.000 pessoas com poucos pães e poucos peixes. Estava ali, tinha acabado de acontecer aquele milagre. Chega um bando de fariseus e fala assim para Jesus: Jesus, mostra um sinal do céu. Mostra um sinal do céu. Não era suficiente aquilo. Jesus fazia paralíticos andarem, eles ficavam bravos porque aquilo ali acontecia. Ao invés deles se inclinarem, né, o coração para crer em Jesus, não, eles ficavam indignados porque Jesus curava no sábado. Não, tá, foi um milagre, mas não no sábado, faça milagre outro dia. Então, o coração humano, nós temos essa dificuldade no nosso coração de crer, de manter-se crendo nesse Deus Todo-Poderoso. É por isso, queridos, que a evidência bíblica, o tempo todo, está dizendo para mim e para você,
que nós somos incapazes de nos salvar por nós mesmos, pela nossa força, pela nossa fé, pela nossa crença. Nós somos incapazes. Sem Deus, nós não conseguimos caminhar, sem a força dele em nossas vidas. Vocês não precisam abrir, eu só vou citar em Números 33, 4. Eu acho interessante porque está escrito assim, ó: enquanto os egípcios enterravam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, e aí o texto fala uma coisa muito interessante: havendo o Senhor executado juízo também contra os seus deuses. Então, aquilo que acontece ali no Egito não é somente uma questão de Deus trazer juízo sobre os primogênitos, né, para julgar Israel, mas o que Deus estava fazendo ali também era julgando os próprios deuses do Egito, mostrando que aqueles deuses eram incompetentes, que eles não tinham poder, que ele era o Deus de todos os deuses, ele era o maior de todos os deuses. E todos os outros deuses, depois da luz do Novo Testamento, o Novo Testamento vai falar que não existe outros deuses, que esses deuses, são falsos, são demônios, ele vai falar isso. Mas ali naquele contexto, Deus está mostrando para todos ali que ele é o único Deus todo-poderoso. E agora, esses nós cegos aqui, estão querendo adorar não mais os deuses do Egito, mas outros deuses que haviam ali naquela região. Estão se prostituindo diante desses deuses. Aí no versículo 3 diz assim: juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel mais uma vez. Deus se ira contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Juízo imediato. Por causa daquilo que eles tinham feito, de adorar outros deuses, ele falou assim: ó, acabou. Pegue todos os líderes e enforca-os diante do Senhor. Quando você olha para isso, a gente pensa assim, né, porque a gente vive no momento da graça, né? Então, no período da graça, a gente faz o que a gente quer, a gente esculhamba, a gente peca, a gente, né, faz coisas absurdas diante de Deus, né? E graças a Deus que Deus não age mais dessa maneira, né? Porque era assim. Então, às vezes eu fico pensando em pessoas: eu quero ver Deus, eu quero ver Deus. Tem certeza disso? Porque as pessoas que viam Deus recebiam o juízo imediato quando pecavam. No versículo 5, então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita à vista de Moisés. E à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel, e os que morreram daquela praga foram 24.000 pessoas. Então a gente olha assim: mas por que Deus mandou matar esses caras? Por quê, queridos? Alguém arrisca aí? Porque o salário do pecado é a morte? Vocês não lembram? Lembram que nós estamos lendo Números, certo? O que aconteceu lá em Êxodo? Na lei dizia o que a respeito daquele que se prostituísse? O que deveria acontecer? O que a lei dizia em relação aos pecados de sexualidade? Qual que era a pena para isso? Qual que era?
morte, juízo, apedrejamento, qualquer coisa que fosse. Mas era juízo capital, ok? Então, essas pessoas haviam pecado em algo que implicava em juízo capital. Haviam outros tipos também de pecados que envolvia a morte. E entre eles era esse daqui. Então, quando Deus está julgando aqui, eles não estão sendo julgados por algo que eles não sabiam as suas implicações. Eles estão julgados justamente, sendo julgados, porque eles ousaram brincar com Deus e achar que Deus não traria juízo sobre eles. Eles pensaram, vamos fazer o que a gente quer, né? O que der na cabeça, o que der na telha, vamos lá, vamos fazer, e ponto final. Eles acharam que aquilo não tinha nenhuma implicação, mas eles tinham simplesmente a revelação de Deus o tempo todo diante deles, do poder e do juízo de Deus. Então eles ousaram brincar com Deus, e quando eles brincaram com Deus, eles receberam juízo imediato de uma coisa que Deus já havia falado, certo? Vocês acham que Adão foi pego de surpresa? Adão não sabia o que ia acontecer com ele? Sabia ou não sabia? Deus falou ou não falou? Olha, se você pecar, se você comer desse fruto, você vai morrer. Amém? A gente tem problema com a questão do juízo capital, porque a gente vive no tempo da graça, né, em que a gente não vê Deus trazendo assim, pelo menos não claramente, juízos imediatos, especialmente sobre as nossas vidas, porque a gente vive no tempo da graça. Então a gente não compreende muito essas questões do porquê, né, do porquê que Deus traz juízos por meio da morte. Uma coisa que nós precisamos entender, queridos, foi aquilo que acabou de ser falado. O salário do pecado é a morte. Nós já estamos mortos. Morrer, o tempo da morte de cada um, não é a questão. Não é a questão. Nós já vamos morrer. Ou alguém que acha que não vai morrer? Alguém tem algum poder para falar alguma coisa contrária a isso e mudar essa realidade? Nós podemos mudar essa realidade de que nós vamos morrer? Podemos mudar? Não. Todos nós, a não ser que Jesus volte, né? Ou talvez tenham uns Enoques aqui no nosso meio, né? Duvido, né? Que seja arrebatado, mas fora isso, queridos, todos nós um dia iremos enfrentar a morte, a não ser que o Senhor Jesus volte e nos conduza para o reino celestial. Mas até lá, todos nós iremos morrer. Ok? Certo? E isso é um decreto da parte de Deus. Pecado, morte. Então, o juízo capital de Deus não deve nos assustar, porque esse é o prêmio do pecado. Não adianta. Entende? A questão é que Jesus ele nos livrou da segunda morte, que é aí que está o problema. A primeira morte, Jesus não nos livrou, mas da segunda morte, ele nos livrou. Qual que é a segunda morte? A segunda morte é a condenação eterna. É permanecer eternamente longe de Deus. Eu estou escrevendo um livro sobre a imortalidade da alma. Eu estava escrevendo essa semana a respeito da questão do inferno, né? E que existe uma linha dentro da teologia, que é o universalismo, e também existe uma outra linha, que é a linha da aniquilação total. Então, o universalismo, eles acreditam, de fato, que o inferno ele é temporário. Então, os universalistas, eles fazem uma leitura emocional no texto, por olharem para o texto e falar assim, cara, o Deus que eu creio, eles pensam assim, é um Deus de amor, e é Pai. Então, esse Deus de amor e Pai não vai fazer pessoas permanecerem sob um juízo eterno. E eternidade é isso, né? Não tem fim. Para todo sempre. Então eles acham que esse juízo é muito pesado para o Deus em quem ele acredita. Então se faz todo um desenvolvimento teológico, emocional, para privar isso e dizer que Deus não vai fazer isso. Então,
O inferno seria um tempo apenas em que as pessoas, os ímpios, permanecerão, e depois todos serão resgatados do inferno, e aí o amor vencerá. Um dos modernos teólogos que defende isso é o Robbie Bell, que escreveu um livro chamado Love Wins, O Amor Vencerá. E é isso. Essa é a visão. E daí tem os aniquilacionistas, que entre eles são os adventistas do sétimo dia, que acreditam realmente também com essas mesmas questões teológicas de não conseguir olhar para Deus como um Deus que vai fazer uma punição eterna, e olha para isso e entende que é interessante. Eu vou falar isso, né, de uma maneira, tentar falar de uma maneira respeitosa. Então, rir é com vocês ou não. O adventista, ele crê que quando você morre, ele não crê na imortalidade da alma, portanto, a alma, o espírito, o corpo morre. Então, quando um adventista falar sono da alma, esse sono da alma é só uma maneira romantizada de falar aniquilado. Mas não existe. Você literalmente, na visão do adventismo, quando você morre, você deixa literalmente de existir. Não sobra nada. Só sobra o pó, a alma e o espírito. Elas não são divisíveis nesse aspecto. Porque morre o corpo, morre a alma e morre o espírito. Essa é a visão do adventismo. Certo? Então, morre. E aí eles creem o seguinte, que na parousia, ou na segunda vinda de Jesus, quando Jesus ressuscitar todos os mortos, ele vai ressuscitar esses ímpios que não existiam mais, vai ressuscitar esses caras, vai decretar um juízo sobre esses caras, e sabe o que vai acontecer em seguida? Eles vão deixar de existir de novo. Mas que consciência de juízo que existe, meus queridos, na inexistência? Existe alguma consciência de juízo na inexistência? Não. Não. É a mesma ideia, por exemplo, de eternidade em esquecimento daquilo que houve no tempo e na história nesse mundo. Então, quantos de nós já ouvimos que no céu a gente não vai lembrar de nada aqui na terra? Já ouviram isso? Também é uma leitura emocional. Por que uma leitura emocional? Porque a conclusão é, se eu vou estar lá no céu, né? E vocês, eu estou lá no céu, Pipe, e aí não vejo vocês lá, provavelmente. E aí eu vou ficar triste, entendeu? Eu não vou ficar triste, falei que se lasquem. Eu falei, preguei todo domingo lá, eles estão lá porque querem. Amém? Tome posse? Não. Agora, a visão é essa, porque se eu estiver lá, provavelmente, digamos assim, você não ver o teu pai lá, a tua mãe lá, ou alguém que morreu supostamente sem Cristo e foi para o inferno, então Deus vai apagar da nossa memória essas lembranças das nossas relações na terra, para que a gente não sofra na eternidade, entende? Então isso é uma leitura, obviamente, é uma leitura emocional, né? Não faz sentido isso. Não faz sentido você estar no céu e você não saber nem por que você está lá, né? Às vezes eu faço uma brincadeira em relação a isso, né? Imagina você chegando no céu e chega lá, né? Onde estou? Porque estou aqui. Aí vem Jesus, se apresenta, eu sou Jesus, prazer, né? Prazer. Por que estou aqui? Porque você lá na terra. Terra? O que é terra? Eu vivi uma vida de pecador. Pecado? O que é pecado? Não sei por que eu estou aqui. Então a pessoa está lá na eternidade, desfrutando da eternidade, na presença de Jesus, não sabe nem por que está lá. Ela não sabe por que está lá. Entende? Então, o que faz mais sentido para vocês, meus queridos? Eu quero lembrar de tudo. Tudo. E o quão estúpido eu fui. E apesar de toda a minha estupidez, olhar nos olhos de Jesus, olhar para o céu e falar, maravilhosa graça. Maravilhosa graça.
Amém? Amém? Quem quer lembrar aí? O céu não terá um gosto muito maior do que qualquer outra coisa diante disso? E depois nós temos também, queridos, quando você pensar na questão do juízo como uma questão muito aquém daquilo que a minha e a tua emoção pode suportar, não se esqueça do que Jesus fez. Que Ele, sendo quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso, Santo, morreu, enfrentou a morte. Então, Deus, sacanagem matar os 20 mil que estavam se prostituindo ali, né? Isso não. Sacanagem é ter matado Jesus por causa de porcarias como eu e você, queridos. É isso que deve causar indignação em mim e em você. O que deve causar indignação em mim e em você é o juízo que eu merecia ir sobre Jesus, não sobre pecadores. Porque muitas vezes a gente está que nem aqueles dois ladrões na cruz, né? Onde um olha para Jesus e começa a zombar de Jesus e fala, aí, Todo-Poderoso, salva nós também aí, ó. Se não é o poderoso, salva a gente. E o outro se volta e, com a consciência e fala assim, olha, fica quieto, cara. A gente está aqui por causa de coisas que a gente fez. Entendeu? Agora este aqui, que mal ele fez. Então, a nossa indignação deve ser por que a gente peca tanto, tendo consciência daquilo que Jesus fez por nós. Então eu não fico indignado com o juízo de Deus sobre os outros homens. Eu fico aliviado porque não veio sobre mim. Porque poderia ter vindo sobre mim. Porque merecedor por merecedor, a gente é tudo igual, queridos. Merecedores do mesmo juízo que veio sobre aquele povo, poderia estar sobre cada um de nós. Daí lá em Números 26, queridos, o texto diz assim, no verso 64 e verso 65. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando contaram os israelitas no deserto do Sinai. Pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. E aí agora eu quero que vocês abram lá em Hebreus, capítulo 3. E vamos ver o que o autor de Hebreus fala sobre esse episódio. No verso 1 diz assim, pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Como ele foi fiel ao que o constituiu, assim como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo o é como filho sobre a casa de Deus, da qual casa somos nós, aleluia. E se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Então guarde bem o que o autor de Hebreus está falando. Quais são as duas coisas que nós temos que guardar na nossa vida? O que o texto está falando? Confiança e esperança. Amém? Onde Israel pecou contra Deus no deserto? O que faltou para eles? Confiança. Por que eles iam para outros deuses? Por quê? Porque eles não confiavam em Deus. Porque quem confia na suficiência desse Deus Todo-Poderoso, não precisa de outro Deus, porque esse é suficiente. Então, quando eles se inclinavam para os outros deuses, literalmente eles estavam trocando Deus e dizendo para Deus, Deus, você é incompetente. Você é incompetente. Nós precisamos de um outro Deus que cuide da gente melhor. Que era isso que eles estavam fazendo. Então, o texto está dizendo que nós temos que manter a nossa confiança, a nossa esperança
nele. Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, o quê? Não endureçais os vossos corações, como na provação, no dia da tentação no deserto. Então, quantas vezes a gente passa pelas provações e pelas tentações da nossa vida, e o que acontece com o nosso coração? A gente endurece o coração. A gente deixa de confiar em Deus. Nós deixamos de descansar no Senhor. E aí no versículo 9, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração, e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade. Qual que é o pecado de Israel? Incredulidade. Falta de confiança em Deus, falta de esperança em Deus. Esse é o pecado. É não conseguir passar por dificuldades, não conseguir encarar, ter medos dos inimigos que se apresentam e deixar de confiar que Deus é esse Deus que vai vencer os inimigos por todos nós, ou nos dará as forças necessárias para vencer nossos inimigos. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, aleluia, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nós nos temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Então, a gente, obviamente, eu não creio na perda da salvação, mas, olhando para esse texto, quantas pessoas vocês conhecem na vida de vocês que perderam a confiança em Deus? Deixaram de confiar em Deus. E o que o autor de Hebreus está falando para mim e para vocês é: cuidado, cuidado. Cuidado por caminhos que te levam a perder a confiança em Jesus. Deixar de acreditar em Jesus. Deixar de confiar no seu cuidado. Deixar de confiar na sua salvação. Pois quais os que, tendo-a ouvido, o provocaram? Não foram porventura todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Desobedientes no quê, queridos? Na incredulidade, na falta de confiança. Então, o problema de Deus com aquele povo não era somente a questão deles estarem, né, naquele sexo todo ali, em adoração aos outros deuses. Não era essa a questão. A questão foi que eles abandonaram Deus, deixaram de confiar em Deus. Seus corações pararam de confiar em Deus. E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então o autor de Hebreus está deixando claro que o grande pecado de Israel e o grande pecado que cerca as nossas vidas o tempo todo, se colocando contrário a mim e a você, é a incredulidade. É deixar de confiar em Deus e confiar em outras coisas que não seja o Deus em quem nós cremos. Confiar na nossa força, confiar no nosso trabalho, confiar na nossa capacidade de salvação, qualquer outra coisa, menos nele. E aí no capítulo 4, queridos, não vou ler o capítulo 4 inteiro, olha que tremendo que o autor fala. Portanto, tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos não haja algum de vós que pareça ter falhado. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, portanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, é que entramos no descanso, tal como disse,
Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar disse ele assim do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, pois, restar que alguns entrem nele, e que aqueles a quem anteriormente foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, depois de tanto tempo, como antes fora dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhe houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse descansou de suas obras, assim como Deus das suas. Ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Israel pecou contra Deus pela sua falta de descanso em Deus, pela sua falta de confiança em Deus, pela sua falta de crer em Deus, por não confiar simplesmente em Deus. Eles não confiaram que Deus era capaz de vencer os inimigos que estavam diante deles. Eles não foram capazes de confiar que Deus era aquele que poderia providenciar o alimento e a água para eles no deserto. Olha o que Deus está falando para mim e para você, meus queridos. Que esse povo não confiava que Deus podia ajudá-los a vencer as suas dificuldades, as suas lutas. Esse povo não confiava que Deus podia ser o sustento deles. Como é que está a minha e a tua confiança nesse aspecto? O quanto eu e você confiamos que Deus é o nosso sustento? Que é aquele que vai nos sustentar o tempo todo, ser a nossa força, especialmente a nossa salvação. E aqui o texto está falando assim, que onde que está a salvação? Aonde que está? No descanso. Descansar das suas obras, descansar da sua força, confiar que Deus vence por você, os teus inimigos, confiar que Deus é o provedor de todas as coisas, é confiar nesse Deus em absoluto, confiar em absoluto nesse Deus que cuida de nós. E que, contrário disso, a incredulidade, deixar de crer em Deus, é um perigo para a minha vida e para a tua vida. Porque ou nós confiamos nesse Deus, ou nós não confiamos nesse Deus. E aí eu acho tremendo quando Jesus dá uma pregação dura para toda uma multidão, aquela multidão vira as costas para Jesus. Jesus se volta para os seus discípulos e fala para eles assim, se vocês quiserem ir, também podem ir. E aí Pedro se volta e fala, para onde nós iremos? Somente tu tens palavras de vida eterna. Somente tu tens palavras de vida eterna. Para onde iremos? Aí quando eu vejo pessoas trocando Deus por árvore, querido, pessoas trocando Deus pelo budismo, e aí tem umas pessoas que falam, o cristianismo é muito parecido pelo budismo. Olha, a única coisa que é parecida do budismo e do cristianismo é porque as duas palavras são em português. Somente isso. Não sei o quanto você sabe disso, mas no budismo não existe Deus para começar. Não existe uma divindade no budismo. Todo budista crê que quando ele morre, ele se torna uma energia inconsciente. E se funde ao universo, a um cosmo inconsciente. Não existe pessoa, não existe indivíduo no budismo. Não existe uma relação no budismo consciente. Somente o cristianismo crê num Deus pessoal,
uma pessoa que se comunica, que fala, que se relaciona com pessoas, que fala, que escuta, que ama, que é amado. Somente o cristianismo prega isso. Esse Deus que é presente. Que nós saiamos daqui hoje, queridos, diferente de Israel, como um povo que confia no Senhor, amém? Um povo que crê, e crer é confiar. Crer é descansar. Descanse nele. Nos momentos de vales que você estiver passando, confie nele. No momento de dor e sofrimento, confie nele, que ele está cuidando de você. Amém?